O método de liderança que utilizo é parte de quem sou, condiz com meu caráter e é um elemento fundamental de minha personalidade. Liderança pode ser aprendida, mas não imitada. É possível observar outros grandes líderes trabalhando, mas se sua tendência natural é ser tranquilo, calmo e cuidar dos outros, é imprudente tentar ser outra coisa. Acho que isso é ser um líder tranquilo. Olá pessoal, hoje vamos conversar sobre Carlo Ancelotti, Liderança Tranquila. O livro foi escrito por Chris Brady e Mike Ford, além do próprio Ancelotti, no qual se resume praticamente em teoria de liderança, palavras do treinador, tópicos teóricos sobre o que o treinador disse relacionados à liderança e depoimentos de atletas, adversários, nos quais o treinador conviveu. Você pensando no que pode significar, resumidamente, o que seja uma liderança tranquila, o que você pensa? Eu praticamente penso nessa imagem aqui. Carlo Ancelotti deixa bem claro no livro que as lideranças precisam de um arco de tempo, de vivência, na qual ele experimentou, nas experiências na qual ele viveu como treinador. Ou seja, ele passou a maior parte do tempo dele liderando o Milan, mas ele começou treinando a Reggiana, e depois foi para o Parma, para a Juventus, e aí um encontro com o Milan, o ex-clube no qual ele foi um jogador com uma passagem muito vitoriosa, com excepcionais atletas na época, e um excepcional treinador, que foi o Arrigo Sacchi. Ele destaca muito bem no livro sobre as diferentes formas de se liderar e como a vivência em cada clube pôde-se realizar comparações, como, por exemplo, na Reggiana e no Parma, no qual clubes onde ele jogou, bem no início de carreira, ele considerava como uma família. Já na Juve, no Paris Saint-Germain, no Chelsea, ele considerava mais em relações a empresas. Então, havia uma cobrança um pouco maior em cima dos resultados no qual ele deveria produzir, e ele não sentia muito à vontade, de certa forma, no qual ele poderia realizar um planejamento com um arco maior, como ele realizou no Milan, onde ele ficou mais de uma década, por exemplo. No Chelsea, com certeza, foi um dos clubes nos quais ele teve o maior aprendizado e também a maior frustração em relação a situações de contrato. Ele tinha acabado de sair do Milan, tinha sido campeão italiano, de Champions, e tinha formado a família, como ele fala dentro do livro, lá no Milan. E quando ele chega no Chelsea, ele simplesmente vê uma situação completamente diferente. É uma situação de cobrança extrema, de resultados acima de tudo e acima da situação tática, em cima de situações nas quais ele queria produzir um bom jogo. Então era o vencer por vencer. O dono do Chelsea, o Roman Abramovich, sempre batia essa tecla em cima dessa questão para que ele pudesse vencer a todo custo, não importava como. Principalmente campeonatos como a Champions League, que o Chelsea não tinha ganho na época, e vencer cada vez mais o campeonato inglês, como ele ganhou e uma Copa da Inglaterra, no qual ele também ganhou. Mas é esse tipo de situação, como ele não estava ganhando regularmente, o Abramovich teve que despedi-lo. Ele aprendeu muito sobre sinais de alerta no quais donos de clubes passam a dar a ele, meio que indiretamente, e ele viu isso no Chelsea,
um pouco no qual o Abramovich começou a entrar no vestiário demais, começou a participar de treinos demais, no qual ele não participava antes. Então ele começou a ver que a situação dele estava degringolando a cada rodada do campeonato inglês, a cada rodada da Champions, e quando não vencia, as cobranças eram muito abruptas. E fez com que ele saísse do Chelsea, tendo posteriormente assinado o contrato com o Paris Saint-Germain, que na época era apenas um clube vendido por um sheik árabe, preparado a querer vencer a longo prazo todas as competições possíveis. Então meio que o Ancelotti pensou de uma forma em construir um clube do zero, do nada, e poder transformá-lo num legado para o futuro, no qual o clube pudesse seguir uma linha de vitórias e uma linha de identidade, na qual ele iria dar o início a tudo isso. Ele simplesmente pensou numa forma de mudança de cultura plena, na qual o clube estava passando, e poder contratar urgentemente líderes de campo, no qual ele viu isso no Ibrahimovic e no Thiago Silva. Só que para você ter uma ideia, o Paris Saint-Germain estava bem no início de construção do clube, da forma como ele é hoje, como você vê ele hoje, não é nem comparado à forma como se iniciou. O Carlo Ancelotti ele teve que pensar no modelo de construção até de vestiários e até de refeitórios, para que todo mundo tivesse sua alimentação no clube juntos. E foi isso que ele pensou, foi a ideia dele. Só que a gestão parisiense estava começando a ser igual à gestão do Chelsea. Ou seja, uma relação de cobrança muito alta para um clube que o modelo de gestão dele não deveria ser da mesma forma que o Chelsea, ou seja, uma cobrança exacerbada de títulos e de resultados a curto prazo. O próprio Ancelotti pensou que o clube poderia se autossustentar de títulos num futuro muito longe, ou seja, 5, 6, 7 anos, e no qual ele estaria fazendo parte desse grupo mais para frente para poder conseguir vencer tudo que o clube almejava. Só que, infelizmente, os diretores não pensavam dessa forma. Um dos diretores é o Leonardo, e ele acabou saindo após uma frustrada derrota na Champions League. Acho que esse título todos querem, e que, infelizmente, culminou pela saída dele. Logo após, ele foi contratado pelo Real Madrid. Aí o Real Madrid era uma cobrança tão exagerada quanto o Chelsea e quanto a Juve, no qual ele não comparava como uma família, mas sim como uma empresa. E ele, com a responsabilidade que ele tinha de conquistar uma Champions League, justamente a 10ª, na qual ele conseguiu, ele encontrou diversos desafios dentro do Real Madrid, no qual era um clube que tinha meio que perdido a sua identidade após a saída do José Mourinho, uma saída muito conturbada, principalmente com algumas joias do clube, no qual o treinador estava completamente em briga com eles e acabou até desfazendo alguns medalhões do clube. E aí o Carlo Ancelotti teve que fazer a diferença com a sua liderança tranquila, buscando todas as formas de conseguir reunir o grupo novamente e fazer com que eles buscassem novamente o prazer das vitórias. E como sempre no Real Madrid existem muitos medalhões no qual querem jogar sempre, não querem ficar de fora em nenhum momento. Ele buscou tentar equilibrar essa situação, muitas vezes com o Marcelo, muitas vezes com o Sérgio Ramos, principalmente com o Bale. Essa situação com o Bale, sempre Bale, caso problemático, mas ele teve que buscar uma forma na qual conseguisse fazer com que o time se equilibrasse, conseguisse buscar aquele equilíbrio perfeito para que nada atrapalhasse a forma de liderar dele e que o time em campo pudesse produzir melhor.
É uma das coisas legais do livro. Ele pensa muito nessa situação de se adequar à cultura do clube e até mudar o seu estilo para se adequar às exigências que o clube pede. Caso, logicamente, se o clube quer que mude ou existe uma forte razão para mudar. Ele compara muito também o ciclo de treinadores que ficaram 3 anos apenas no clube. O Guardiola tem muito dessa ideia, o Bela Gutmann também tinha esse tipo de ideia. Só que o Ancelotti fala que essa ideia pode ser um pouco quebrada, justamente a forma como o clube lhe trata. Ou seja, o Milan o tratou como uma parte integrante da família, por isso que ele conseguiu ficar um bom tempo. Outros clubes como Chelsea, Juventus, ou Paris Saint-Germain, que justamente ele se decepcionou por pensar que poderia ser um estilo família, acabou sendo um estilo empresa. E ele acabou saindo desses clubes. Ele bate muito no pé nessa questão de aprender idiomas novos para poder fazer parte do clube. É um comprometimento de se tornar parte do clube. Então você tem que aprender um idioma novo no clube que você está inserido. Ele aprendeu muito também em trabalhar com diferentes comissões técnicas ao longo da carreira. Ele no início ele batia um pouco no pé sobre querer a comissão dele, mas ele acabou se acostumando também a trabalhar com diferentes comissões e até outras pessoas com que ele trabalhava, ele inseriu dentro da comissão dele, sendo de outra cultura, de outro país, no qual ele conseguiu aprender com ela toda a situação de cultura de clube e o acompanhou. Você pega muito essa questão do conflito das escolhas que ele tinha em relação às escolhas que o clube tem, né? Então ele ficava muito com esse equilíbrio, ele tentava buscar o equilíbrio de uma escolha que ele fazia para a escolha que o clube queria. Nos clubes que o Ancelotti passou, ele tenta muito convencer o atleta a potencializar o seu talento para a equipe. A situação de inexperiência que o Carlo Ancelotti teve na época justamente para escolher os seus talentos foi que ele simplesmente dispensou na época que ele estava no Parma Roberto Baggio. E Roberto Baggio veio a despontar depois, mesmo sendo vice-campeão da Copa do Mundo, ele foi eleito o melhor do mundo naquela época. Então, a inexperiência do treinador fez a situação de escolher errado uma pessoa, um jogador que tinha um talento muito grande, mas que na hora ele viu que no esquema dele não encaixava. Só que depois, com base de experiências dentro e fora de campo, ele começou a aprender a manejar taticamente os seus grupos para que fosse em função de uma só pessoa. Isso ele conseguiu fazer muito bem na Juventus, com o Zidane. E no Milan, talvez, foi uma adaptação mais radical possível, porque ele conseguiu transformar Pirlo, que na época era um meio-campista criativo, num volante, justamente devido à qualidade técnica que ele tinha muito grande, e ele conseguiu ver naquele jogador um potencial volante, principalmente primeiro volante, no qual ele poderia conduzir a bola nas primeiras linhas do time. E até uma leitura interessante na página 120, que fala justamente sobre adequações e adaptações do talento para a equipe. Ele diz, na minha opinião, sacrificar talento, prejudicando-o, nunca é a solução, mas sim permitir que ele sempre floresça, pois isso é continuamente o melhor para o time. O equilíbrio não deve ser encontrado na redução do talento que permite seu encaixe no time, mas no processo contrário, tornando o time melhor de forma que o talento se adeque a ele. Em relação ao Real Madrid, ele teve que buscar um equilíbrio também. Como houve uma saída muito conturbada do Mourinho e que deixou o Real Madrid em ponto de ebulição, no qual poderia haver uma crise muito grande se um novo treinador não pudesse equalizar tudo isso, ele começou a verificar as peças da equipe e tentar relacionar junto à sua liderança tranquila uma forma de que todo o time voltasse a ter aquele prazer de vitórias e aquela união que tinha anteriormente.
até no início do Mourinho, antes da metade do tempo em que Mourinho estava, e quando chegou no fim, aí atrapalhou tudo. O caso mais emblemático foi do Iker Casillas, no qual ele era ídolo incontestável no Real Madrid, jogou todas as categorias de base do clube, mas que na época do Mourinho ele foi saindo aos poucos até ele ser banco de reservas do goleiro Diego Lopes. E o goleiro começou a fazer boas campanhas, começou a ter bons jogos. E o Ancelotti teve que buscar esse equilíbrio entre o ídolo e o atleta com bom desempenho técnico. E ele conseguiu buscar esse equilíbrio como? Diego Lopes disputou algumas partidas do Espanhol e quase todas as partidas da Copa, e Iker Casillas disputava as grandes partidas, as partidas mais importantes, além de toda a Champions League. Aqui no livro ele fala muito sobre a busca dos líderes dentro de campo. Ele sempre pensa que não só ele que pode liderar de uma forma plena, mas sim buscar pessoas que dentro de campo pudesse dar um ânimo a mais aos jogadores. Em cada clube ele sempre pensava num jogador no qual poderia fazer essa função e que pudesse liderar dentro de campo. Fala-se muito também no livro sobre atletas que sugam a energia do outro, que podem prejudicar essas situações dentro de campo, no dia de jogo, no dia de treino. Há um caso no Real Madrid no qual ele achou emblemático e relatou no livro. O atleta reclamou muito sobre a morosidade do outro dentro do clube, e aí o Ancelotti falou: você vai ter que escolher, ou você vai seguir a morosidade do atleta, ou você vai ser você mesmo. Você vai se dedicar mais que o atleta, porque eu estou vendo isso, não só você. Ele relata muito bem aqui que os treinadores somos pagos para fazer nossas escolhas e demitidos se fizermos a errada. Ele relata muito bem sobre a raiva no momento certo, ou seja, você precisa ter um momento de explosão com a sua equipe, mas não pode ser construída no momento errado. Ele relata muito bem aqui alguns jogos no qual o pessoal pensa que ele, como ser um treinador muito brando, muito tranquilo, ele não tem momentos de raiva. E quando ele explode essa raiva, acho que dá uma intensidade maior com a equipe, e eu acho que absorve isso para eles. Eles começam a construir bons resultados em cima disso. Devido até à tranquilidade que o treinador tem, eles até acham estranho a forma como ele age, de uma forma mais ríspida, fica até meio que surreal. Então isso transforma a equipe e algumas vezes, muitas vezes dá certo, como houve com uma campanha do Chelsea e uma campanha do Paris Saint-Germain, que ele deu um chute no caixote lá, passou até perto do Ibrahimovic, um cara como o Ibrahimovic, e ele mesmo ficou quieto. O Ibrahimovic ficou quieto, sem reação, porque ele não imaginava que o Carlo Ancelotti ia fazer uma coisa daquela, nervoso, xingando tudo, explosivo. Ele que é um treinador considerado, com o título do livro, tranquilo. O Ancelotti aqui ele dá algumas pistas de como foi a trajetória da liderança tranquila que ele tanto fala aqui. Ele fala sobre o pai, no qual ele teve uma infância muito humilde no interior da Itália, em Parma, no qual ele teve que sair da cidade dele para treinar nas categorias de base do Parma. Ele teve que morar no monastério, ele teve que adquirir responsabilidade muito cedo e muito rápido, mas ele tinha um objetivo de ser jogador. Outro líder também que ele busca inspiração para a liderança dele foi o treinador da Roma na época, o Nils Niedholm, e um companheiro que ele tinha na época do Parma, chamado Lúcio Mongardi. Ele era o capitão da equipe e buscava em todos os jogadores o exemplo. Então ele se dava o exemplo para que todos seguissem da mesma forma do exemplo dele. O Ancelotti se inspirou muito naquela situação e foi buscando na trajetória dele de jogador, até hoje, como ele é treinador, aquela forma de liderar pelo exemplo. Tanto que ele obteve a primeira oportunidade de ser o capitão na época da Roma. Enquanto o capitão tinha saído,
O Sven-Goran Eriksson, que era treinador na época, viu nele a oportunidade de ser o capitão, justamente pelo exemplo que ele dava aos outros atletas. Ele não era necessariamente o mais velho da equipe, né? Ele era o terceiro mais velho, mas o segundo mais velho, o Goran Eriksson não chegou a ver um estilo de capitão nele, no qual ele viu no Ancelotti. E aí transformou o Ancelotti no capitão. E é a primeira vez que ele começa a liderar para si os jogadores a responsabilidade que ele teve. A construção de capitania dele, a construção de liderança começou ali na Roma. No Milan já era um pouco diferente. O Milan já tinha o seu capitão já definido, que era o Franco Baresi. O Ruud Gullit também era outro capitão dentro da equipe. E quando o Ancelotti entrou, ele se tornou meio que um terceiro capitão. Liderados nada mais nada menos que Arrigo Sacchi. O Carlo fala muito sobre administrar a loucura que tem dentro do futebol. Ele divide essa loucura nos incontroláveis, que é presidente, torcida e imprensa, e os controláveis, que são os jogadores. Ele busca também filmes inspirados em liderança, ele cita 3 dentro do livro, que são O Franco Atirador, A Vida é Bela e O Poderoso Chefão. Uma das frases muito marcantes aqui dentro do livro é que ele diz que o treinador é só importante quando o time perde, pois há a relevância de se culpar alguém. Ele fala muito também sobre check-out, fazer o check-out do futebol. Ou seja, não apenas viver simplesmente do futebol, para o futebol, com o futebol. Ele é muito bom em culinária, ele sabe fazer alta gastronomia, ele gosta muito de cozinhar, ele gosta muito de ler, ver filmes, ou seja, ele se desliga às vezes do futebol completamente para poder viver a vida dele, e eu acho que ele faz disso um segmento melhor para que ele consiga se transformar num líder mais tranquilo. É uma das características que ele fala aqui no livro. Lógico que se você pensar nos clubes em que ele passou aqui, dá muitas situações de exemplo de liderança, só que eu acho que ainda não completou de certa forma, não tem um final, né, de certa forma, porque ele passou por mais 2 clubes, ele ainda estava de contrato assinado com o Bayern de Munique, ou seja, poderia ter uma edição nova desse livro aqui, com mais histórias de liderança, mais exemplos de liderança tranquila dentro do Bayern de Munique. O vídeo em si, que eu mostro anteriormente, fala sobre si. Seria muito interessante se ele falasse sobre aquela situação com o Ribéry. E hoje, a forma com que ele está trabalhando no Everton, a forma como ele trabalhou no Napoli também, uma situação de cobrança muito grande do clube italiano, até porque substituiu o Sarri na época. E eu penso que esse livro poderia ter uma edição ampliada, revisada, e que pudesse falar mais sobre essas situações dele nos clubes posteriores que ele passou. Ou seja, é um livro que vai tendo maiores camadas e que poderia dar melhores situações dentro da forma da liderança tranquila com que ele trabalha. Os depoimentos que o livro fala são muito interessantes aqui. O Ibrahimovic falando sobre a forma como o Carlo transmite a liderança dele, muito cômica e também muito intimista. Eu acho que dos depoimentos aqui, o do Ibrahimovic, para mim, o melhor deles, né? Uma cena em que ele pergunta pro Carlo no meio do treino, de forma bem séria, se ele acreditava em Deus, e o Carlo falava que lógico. Aí ele falou, então você acredita em Zlatan? E aí o Carlo Ancelotti fica meio que espantado e começa a rusgar um pouco a sobrancelha, que é um termo característico que falam muito aqui no livro. O Adriano Galliani também fala muito, um termo bem interessante sobre
comparação com o futebol, com o cinema. Eu achei bastante interessante também. E aí tem relatos de David Beckham, tem relatos do Roberto Martinez, tem relatos do Alex Ferguson, tem relatos do John Terry, tem relato do Cristiano Ronaldo, tem relato do Paul Clement, que foi auxiliar dele no Chelsea, tem relato do Paolo Maldini. Essa do Paolo Maldini é interessante porque o Paolo chegou a jogar com o Carlo Ancelotti meio que no fim de carreira, e o Maldini no início de carreira, e depois ele teve que trabalhar com o Ancelotti técnico, Maldini jogador ainda no Milan, capitão do Milan, eterno. E depoimentos também do Alessandro Nesta, que jogou com o Ancelotti no Milan. O livro vem também de muitos resumos com o Chris Brady. Ele pega muitas situações teóricas da administração, relações teóricas de liderança com todo o aprendizado que o Ancelotti vem falando, relatos que o Ancelotti vem falando dentro do livro sobre a carreira que ele consolidou e a forma de liderar dele. E o Chris começa a falar de forma teórica tudo aquilo que o Ancelotti relatou. E aí fica muito interessante o livro. Além de tópicos bem resumidos sobre a forma de liderança a cada capítulo e uma conclusão bem legal também. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês deem uma olhada nesse livro aqui, muito interessante. É uma leitura bastante simples, ele é rápida, bem rápida mesmo. Você consegue terminar o livro em pouco tempo. Espero que vocês curtam bastante ele. É um livro obrigatório para você que quer trabalhar com futebol, quer conhecer mais sobre bastidores de liderança, sobre também a própria vida do Carlo Ancelotti dentro do mundo do futebol. Eu recomendo demais e eu espero que você se divirta bastante com essa leitura. E é isso, pessoal. Eu vou indo. Até a próxima.